Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo respondendo a perguntas que foram deixadas em vídeos anteriores, sobretudo nos dois últimos vídeos. Eu selecionei aqui algumas para responder. Faz tempo que eu não faço um vídeo respondendo perguntas, então eu resolvi esclarecer essas dúvidas neste vídeo aqui. Se você tiver outras dúvidas, deixa aí. Em momento oportuno eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Se a sua pergunta não foi contemplada aqui, é porque ela já foi respondida em outros vídeos. Aí eu sugiro você que entre aí na playlist do canal, vá até o bloco de vídeos respondendo perguntas e lá vai ter uma série de vídeos onde eu só respondo perguntas das mais variadas situações da nossa igreja. Antes de responder as perguntas, eu convido você que passa pelo canal, assiste a meus vídeos, mas não é inscrito nele ainda, eu convido você a se inscrever, venha fazer parte. Você vai ser muito bem-vindo e, além disso, você estará ajudando o canal a crescer. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não custa nada, não vai trazer nenhum problema para você e o canal fica ainda maior com a sua presença. Vamos então com as respostas que foram deixadas nos vídeos anteriores. Eu começo com a seguinte pergunta. Há um tempo, um período, um tempo determinado para ser Messi? Se tem, quantos anos? Pode permanecer por muitos anos como Messi? Essa pergunta eu também já respondi em vídeos anteriores, mas vez por outra ela volta. Então eu respondo novamente. Isso varia muito de diocese para diocese, de paróquias para paróquias. As paróquias geralmente seguem as orientações da diocese. Há dioceses que colocam um tempo determinado, 2 anos podendo renovar para mais 2, 4 anos podendo renovar para mais 4. Um fato importante de esclarecer é que os messes, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, são extraordinários, como o próprio nome diz. Ou seja, eles não são para sempre. Eles servem um determinado tempo e depois deixam lugar para outras pessoas, seja por idade, seja por determinação da diocese, seja porque há uma rotatividade nessa função. Portanto, não é para ser ministro extraordinário para sempre. Eu sei que existem paróquias em que há ministros extraordinários há muitos anos, né? Alguns desde quando foi instituído esse ministério na igreja, lá em meados da década de 70 até os dias de hoje. E essas pessoas estão ali com 80, 90 anos e continuam ainda como mestres. Mas não deveria, porque quem deve permanecer para sempre no ministério são ministros ordenados e não os extraordinários. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Varia muito de paróquia para paróquia, ou melhor, de diocese para diocese, o tempo, mas não deveria ser para sempre. A outra pergunta é, o termo é Messi ou MESC? Observei documentos da igreja que indicam MESC. Bom, aqui cabe também um esclarecimento para essa nomenclatura. As nomenclaturas também variam de diocese para diocese. Não existe um documento oficial da igreja dizendo é esse o termo que se deve usar.
Por isso as dioceses têm a liberdade de colocar a nomenclatura, a abreviatura que achar mais conveniente. Assim você vai encontrar diversas nomenclatura, variações de nomenclatura para intitular o ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Por se tratar de uma nomenclatura com 5 palavras, eu já disse isso em outros vídeos, ela se torna muito extensa, então abrevia-se. Eu vou citar um exemplo de uma outra terminologia, de uma outra abreviatura que tem muita diferença de diocese para diocese, o Conselho de Assuntos Econômicos. Então, cada diocese tem uma abreviatura para o Conselho de Assuntos Econômicos. Tem diocese que é CAEP, tem diocese que é CEP, tem diocese que é COPAI e assim sucessivamente. Então, as nomenclaturas, elas são relativas, não têm importância. Siga a nomenclatura que a sua diocese tem. Então, eu costumo usar sempre nos vídeos aqui, messes. Mas você, na sua paróquia, siga a nomenclatura que a sua diocese utiliza para intitular os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Uma outra pergunta essa aqui eu não sei se a pessoa estava brincando ou não, eu achei um tanto quanto irônica, mas eu vou responder. Ela pergunta se uma pessoa virgem pode ser messe. É claro que pode. Eu disse em vídeos anteriores critérios para uma pessoa ser messe. Agora, virgindade não é critério. Seja virgem ou não, você pode ser messe. Nenhuma paróquia, nenhuma diocese vai entrar no mérito dessa questão, nessas intimidades. O importante é a sua vida de integridade, dedicação a Deus, fidelidade àquilo que a igreja orienta. Então fique tranquilo, se você é uma pessoa virgem e deseja ser messe e se enquadra naquilo que a igreja propõe, você pode ser. Agora, de nada adianta você ser virgem, mas ser uma pessoa de índole duvidosa. Portanto, esse não é nenhum critério para ser ou não ser messe. Outra pergunta essa aqui já não é relacionada ao ministério, mas ao terço. A pessoa pergunta: pode invocar mais de um nome de Nossa Senhora quando se reza o terço? Nossa Senhora tem muitas nomenclaturas. E ela pergunta se pode invocar mais de um nome. Pode, isso é uma questão também muito particular, muito pessoal, muito devocional. Você pode invocar quantos nomes de Nossa Senhora você quiser durante a reza do terço, porque o terço é estritamente mariano, então Nossa Senhora, com todas as suas nomenclaturas, pode ser invocadas naquela que você tem mais afinidade, mais devoção. Fique muito tranquilo com relação a isso, tranquila. E ela ainda completa dizendo: pode invocar candidatos a santos, tipo Padre Cícero Romão Batista? Olha, não é conveniente invocar num terço Padre Cícero, por exemplo, porque o terço é mariano, Nossa Senhora sim, mas ele nem é santo ainda, oficialmente para a igreja, né? Porque para o povo devoto ele já é santo, mas a igreja ainda não o canonizou, então ele não está nos altares ainda como santo, então não é conveniente invocá-lo ainda. E mesmo que se fosse santo, os santos não são indicados para invocação num terço, é mais Nossa Senhora mesmo. Mas também não é proibido, não é pecado, fique tranquilo. É do âmbito devocional isso. Se você quiser invocar o Padre Cícero no terço, também pode. Vai que ele te escuta. Depois, uma outra pergunta
Qual a diferença entre ministro ordinário e ministro extraordinário? Essa é uma pergunta básica, né? Ministro ordinário é aquele que está na ordem do dia, aquele que foi ordenado, o próprio nome já diz. Ordinário não significa no sentido pejorativo do termo, significa aquele que recebeu o sacramento da ordem. Então, o ministro ordinário é o padre, o bispo, o diácono, aqueles que receberam o sacramento da ordem. E o extraordinário é aquele que atua em situação extra, aqueles que atuam em situações esporádicas, como é o caso dos ministros leigos. Espero ter esclarecido a sua questão. A outra pergunta é: padre, o batismo na Igreja Maranata é aceito pela Igreja Católica? Não, não é aceito. Por quê? A Igreja Católica tem alguns critérios para aceitar o batismo de certas igrejas. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Se você quiser saber mais quais são as igrejas cujos batismos são aceitos na Igreja Católica, conforme o Código de Direito Canônico, você veja aquele vídeo. Entra na playlist deste canal, vá até o bloco de vídeo Ecumenismo e ali você vai encontrar um vídeo sobre os batismos que são válidos na Igreja Católica Apostólica Romana. A outra pergunta é: na celebração da Eucaristia, tem problema? Na celebração da primeira Eucaristia, tem problema colocar uma decoração, o arranjo de flores diferentes no altar? No altar não se coloca nada, exceto o livro e, em alguns casos, velas. Mesmo as velas não são recomendadas de colocar sobre o altar. Mas quando é celebração com o bispo, por exemplo, se coloca ali, então, aquelas velas todas sobre o altar. Mas sobre o altar não se coloca arranjo de flores, em hipótese alguma. Se você estava referindo a arranjo de flores sobre o altar no dia da primeira Eucaristia, não é conveniente, porque você vai tirar a atenção da Eucaristia para o arranjo de flor. Coloque um arranjo de flor discreto ao pé do altar, no chão, mas nunca sobre o altar. Objetos sobre o altar devem ser evitados. Outra pergunta é: para os fotógrafos, pode avisar das condições no dia, caso não tenha tido oportunidade antes? Eu lembro que eu fiz um vídeo falando de comportamentos dos fotógrafos, de filmadores em celebrações eucarísticas. E dizia que era importante conversar antes com eles e dar as devidas orientações. E aí essa pessoa pergunta se não deu tempo de orientá-los, se no dia pode ser feito isso. Sim, pode. Converse melhor antes, um pouco antes, no dia da celebração, do que deixar ele fazer o que quiser. Então, não deu tempo de dar as orientações. Antes de começar a celebração, chame o fotógrafo ou os fotógrafos e peça comedimento nos procedimentos, que eles não subam no altar literalmente, que eles evitem passar em frente ao presbitério toda hora para tirar fotos, que eles não atrapalhem a celebração. Dê essas orientações, aliás, elas são válidas até mesmo quando já se tem avisado antes, só para lembrá-los de algumas posturas e comportamentos. Se você não viu o vídeo sobre orientações para fotógrafos e filmadores, então você volte aí no canal e verifique as orientações.
E aí uma outra pessoa pergunta dentro desta mesma questão quando o pessoal da PASCOM está gravando ou fotografando, eles devem participar de outra missa pelo fato de estar trabalhando? Aqui são duas questões que eu queria esclarecer. A primeira delas é que os agentes da PASCOM geralmente são treinados para fotografar, filmar durante a missa, e eles agem sem atrapalhar. A maioria deles recebe formação diocesana, paroquial, são membros da comunidade, e eles sabem como se posicionar, sabe onde ficar para não atrapalhar. Então eles não atrapalham, eles têm preparação para isso, diferentemente de fotógrafos que não são, às vezes, nem católicos. Então há uma diferença básica aí. Mas a pergunta é, a pessoa está naquele dia escalada para registrar os momentos da celebração. Ela não participou direito, ela deve participar de outra missa? Se ela não participou direito da missa, se ela não acompanhou a missa, se ela não comungou, ela deve participar de uma outra missa, porque ela não participou da missa, ela só estava trabalhando. Agora, se esse membro da PASCOM foi à missa e desenvolveu o seu trabalho, mas também participou da missa em todos os momentos, não há necessidade de participar de uma outra missa. Essa missa já foi válida na sua vida de fé. Essa é a orientação. Mas eu penso que também os membros da PASCOM recebem essa orientação. Quando eles vão atuar numa celebração, eles vão também para participar dessa celebração, conciliando as duas coisas, o registro das imagens e a sua participação na missa. Então são essas as questões que eu trouxe hoje neste vídeo, que foram deixadas aí em vídeos anteriores, os dois últimos recentes, e que hoje eu busquei esclarecê-las. Se você ainda tem dúvidas, tem perguntas e elas não foram respondidas em outros vídeos, deixe aí e no momento oportuno eu farei um outro vídeo respondendo a sua pergunta. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço e a minha bênção. Deixe seus comentários, sua curtida, seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Muita gente pode também ter essas dúvidas que foram aqui elucidadas e você vai estar colaborando na formação, na orientação dessas pessoas, compartilhando o vídeo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I'm asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting